noite! Começa agora mais uma edição do jornal Unibrasil e Colégio Paulo Leminski. Eu sou Raquel Pires. E eu, Rodolfo Loman. Confira o que será destaque nessa edição. Professores do Paraná continuam em greve. MEC afirma que não há mais fundos para o FIES. Confira como foi a abertura da segunda etapa do Campeonato Brasileiro. O Brasil marca presença em eventos internacionais de surf. A greve de professores ainda não dá sinais de término. Após o ataque ofensivo da PM, no dia 29 de abril, servidores e sociedade se mobilizaram para que reivindicações dos docentes sejam atendidas, que os culpados pela ação extrema da polícia sejam culpados e que, enfim, as aulas possam então ser retomadas. Estou agora com Elizabeth Novaes, que é assessora de imprensa da Federação do Sindicato do Paraná. Elizabeth, há quanto tempo os professores estão de greve? Hoje, dessa segunda paralisação, completamos 16 dias, mas desde o início do ano nós temos já 29 dias de greve. Existe alguma previsão de término de greve? No próximo dia 19, nós temos uma reunião marcada, as federações, as centrais sindicais e a APP Sindicato junto com o governo. O governo do estado vai apresentar algumas propostas e, se essas propostas forem aceitas, no próximo dia, no dia 20, daí no caso, a gente já tem aula. Alexandra Feitosa, Unibrasil, Colégio Paulo Leminski. No mês de abril, o Ministério da Educação anunciou que os fundos para os FIES estão esgotados. A notícia não deixou preocupados apenas bolsistas e instituições de ensino. Participam do programa, mas também estudantes que contavam com o fundo para bancar a faculdade. Governo federal agora atinge também o ensino superior. O ministro da Educação, Renato Giannini Ribeiro, disse que não tem verbas para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que é um programa do Ministério da Educação destinado ao financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores em instituições privadas. Sérgio, por que o governo federal não está mais investindo no FIES? No esforço do governo federal em reduzir custos para atingir metas fiscais, ele tem diminuído o repasse para programas prioritários. E o ministro da Educação já disse que não tem previsão para reabrir novas inscrições para o programa. Repórter Sandra Cassiano para o jornal Unibrasil, Paulo Leminski. O Dia das Mães passou e deixou para trás os comerciantes insatisfeitos. Isso porque houve uma queda no percentual de vendas em relação a 2014. Nos últimos anos, esse quadro só vem piorando, e muitos vendedores já não apostam tanto na data como antes. Em 2015, a venda nos Dias das Mães foi o pior dos últimos 7 anos. De acordo com a Allshop, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, o crescimento real das vendas ficou entre 0,5% e 1%. Em comparação com 2014. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, já tinha expectativa que no ano de 2015 as vendas registrassem o pior volume desde 2014. Estamos com a comerciante Ana Paula Saraiva, que tem loja de cosméticos. Ana, como foram as vendas deste ano? Esse ano, comparado com 2014, foi bem baixo, mas como a gente já tinha a expectativa de que as vendas não iam aumentar muito, a gente fez com que o nosso estoque fosse de acordo com as expectativas. Então a gente mesmo assim conseguiu sair no lucro. A baixa nas vendas está diretamente ligada no aumento dos preços. Além deste fato, outro indicador é a diminuição no interesse dos clientes em comprar presente. O percentual dos que pretendem gastar menos com o presente em 2015 aumentou de 25% para 38%. Repórter Aline Cardoso para o Unibrasil, Colégio Paulo Leminski. O friozinho parece que vai chegar mais cedo este ano, hein, Raquel? Nós ainda estamos em abril, mas já tem cidade com temperaturas em torno dos 16 graus. E parece que vai ter mais frio por aí, hein? Qual é a previsão para estas próximas semanas, Jaqueline? É isso mesmo, Raquel. As temperaturas vão cair no Paraná. Temos a previsão aqui da CIMEPAR. No litoral, 24 graus e a mínima 18 graus. Na região norte, são 24 graus e a mínima 13 graus. Já em Moarama, em Cascavel, na região oeste, o tempo ele fica mais aberto. As máximas chegam a 26 graus e a mínima 15 graus. Em Curitiba, a máxima é 20 graus e a mínima 13 graus.
Na região sul do estado, as temperaturas devem cair e a máxima chega a 21 graus e 13 graus. Obrigada, Jaqueline. Cada vez mais o país tem ganhado destaque no surf. Muitos atletas brasileiros têm se destacado em eventos internacionais. Estamos com a comentarista esportiva Jéssica Dombrowski. Jéssica, conte um pouco pra gente sobre a participação dos brasileiros nesse evento importante. O Rio de Janeiro recebeu a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf, que terminou no último domingo com a vitória eletrizante do surfista de Ubatuba, Felipe Toledo. A praia foi dominada pela plateia, que é o delírio toda vez que um brasileiro ia para a água. Filipinho derrotou o australiano B. Durbridge em ondas de meio metro. Logo no começo da bateria, ele conquistou o 10 dos juízes com um aéreo 360 tão pesado que sua prancha acabou trincando. Os 5 segundos finais da batalha foram recebidos com o coro da massa brasileira, que comemorou mais uma conquista verde e amarela no campeonato. Com a vitória, Felipe Toledo está em segundo lugar no ranking, logo após Adriano de Souza. Outro brasileiro que brilhou na competição foi o potiguar Ítalo Ferreira, que chegou até a semifinal. No feminino, a vencedora foi a americana Courtney Conlow, que derrotou a sul-africana Bianca Buitendeg nas ondas cariocas. Após este evento maneiríssimo na Barra da Tijuca, os atletas seguem para a Fiji. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Quantos livros você já leu este ano? Ou melhor, há quanto tempo você não lê um livro? Um estudo lançado neste ano apontou que os brasileiros estão lendo cada vez menos e também deixando de procurar atividades culturais para o lazer. O dado aponta ainda que entre os motivos está o preço abusivo de livros e a dificuldade para se ter acesso a atividades culturais. Uma notícia preocupante para a literatura e educação no Brasil. Uma pesquisa feita pela Federação de Comércio do Rio de Janeiro em 70 cidades revela: 55% dos brasileiros disseram não ter feito nenhuma atividade cultural no ano em 2014. Entre os entrevistados, apenas 30% declararam ter a cultura como um hábito. 5% menos que em 2013. 70% dos entrevistados disseram não ter lido um único livro durante o ano. Estamos aqui com a estudante do curso de jornalismo, Natália Bruckmann, que vai nos falar um pouco sobre isso. Natália, qual o motivo para esta queda nas atividades culturais no país? Então, entre as causas da queda das atividades culturais do país, sobretudo na leitura, está o acesso fácil à internet, o acesso cada vez mais amplo à internet, sobretudo das redes sociais, muito facilitado pelo acesso aos smartphones. Você, através com seu celular, você pode acessar a internet em qualquer lugar. Aí, com isso, os livros e as atividades culturais ficam um pouco de lado, porque você pode ler muitas notícias na internet, você pode ver vários vídeos. E também no Brasil, o preço do livro continua muito alto e como a gente está numa pequena recessão econômica no país, isso também é uma causa. E ressaltando também que a influência familiar é um bom motivo para o exercício das atividades culturais e da leitura. Uma família que pratica bastante, vai bastante ao teatro, vê bastante filmes e lê bastante livros, incentiva também as crianças a fazerem a mesma coisa. Do contrário, os filhos acabam crescendo sem conhecer um pouco esse mundo. Obrigada. Os frequentadores de teatro disseram em relação ao ano de 2009, mas ainda assim 89% assistiram nenhuma peça no ano passado. Repórter Beatriz Mesquita para o jornal Unibrasil e Colégio Paulo Leminski. O número de casos tem crescido cada vez mais na capital paranaense, obrigando os curitibanos a procurarem meios de transporte alternativos. Uma ótima opção que já caiu no gosto popular é a bicicleta.
she comes in a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your... O trânsito de Curitiba está cada vez mais caótico. Muitas pessoas estão optando por transporte alternativo. Estamos aqui hoje com a estudante de jornalismo, Jéssica, que aderiu a esta nova novidade. Jéssica, conte um pouco mais sobre sua experiência. Faz um ano que eu vou de bicicleta ao trabalho e é muito legal, porque além de economizar, eu também ajudo o meio ambiente. Então eu acho que é muito importante, com o mundo do jeito que tá, a gente tentar fazer alguma coisa para mudar, além da saúde também, que melhora bastante. Repórter Gerson Júnior para a Unibrasil e Colégio Paulo Leminski. Videogames, filmes de ficção, cosplay, action figures, tudo isso faz parte de um universo cada vez mais popular entre os jovens e adultos, o universo nerd. Que atualmente possui diversos eventos fãs de anime, cultura pop japonesa, HQ, desenhos animados e muito mais. Curitiba está sendo invadida por personagens de ficção científica e fantasia. Isso porque, em maio, a capital comemora o mês do Orgulho Nerd. Isso. O Orgulho Nerd se tornou popular entre os jovens nos últimos anos e agora já é uma febre entre os jovens e adultos. Nós estamos com Camille Cogos, que é estudante de jornalismo e nerd assumida, para falar sobre o assunto. Camille, o que significa o termo nerd e por que ele se popularizou tanto? Então, o termo nerd, na verdade, ele é bem mais antigo. Ele era usado entre os estudantes para falar de um estudante que gostava muito de estudar, gostava muito de fazer trabalho, fazer prova, e isso acabou se aplicando para outros universos, para o universo do game, para o universo dos filmes. E hoje, qualquer pessoa que goste muito de filme ou de videogame é considerada um nerd. E eu acho que esse termo se popularizou tanto porque a indústria da cultura acabou popularizando isso. Nós temos mais filmes sobre heróis, nós temos mais videogames acessíveis à população, então acabou se popularizando o orgulho nerd. Muito obrigado. Eu sou Alexandre Melo para o jornal Unibrasil e Colégio Paulo Leminski. O último final de semana foi de muita emoção para os principais times paranaenses. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro teve disputas acirradas e cheia de altos e baixos. Estamos aqui no estúdio com Camila Niquete e Celso Garcia, que acompanharam a rodada e vão contar para a gente. Boa noite, Raquel. Boa noite, Rodolfo. Boa noite. Boa noite, Raquel e Rodolfo. Boa noite. Então, pessoal, a rodada realmente foi muito eletrizante, com altos e baixos para os times paranaenses. O Curitiba ganhou do Grêmio em casa, o Atlético sofreu uma derrota para o Goiás e o Paraná também sofreu uma derrota. Eles vão jogar, o Atlético vai jogar contra o Atlético Mineiro em casa e o Coxa vai jogar contra o Goiás fora de casa. A segunda rodada mostrou que o Curitiba teve uma melhora em relação à primeira rodada, que ele havia perdido para a Chapecoense por 2-1. Já o Atlético não conseguiu emplacar o mesmo ritmo de jogo que teve na Baixada contra o Internacional, quando fez 3-0 e acabou levando 2-0 do Goiás. E o Paraná também sofreu uma derrota com bastante diferença de gols, né, bem diferente do que tinha acontecido na primeira rodada, em que ele havia ganhado do Ceará por 1-0. O Curitiba melhorou bem comparando a primeira rodada, já o Atlético não conseguiu uma boa partida comparando a primeira também. O Jornal Unibrasil e Colégio Paulo Leminski fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.